Eu acredito que é um assunto de grande interesse para a igreja, é um assunto de grande interesse para nós, porque mostra a nossa posição, o dia que nós estamos vivendo. Vocês podem ficar sentados mesmo. Depois nós oraremos por esses pedidos de orações. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Vamos ler junto isto? Vamos? E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, estamos mais uma vez nesse lugar simples e humilde que tem sido dedicado para o serviço do Senhor, e nós, como simples mortais, sabemos perfeitamente o quanto que somos falhos e errados, e desejamos muito, Senhor, melhorar nossa condição como servo Teu, como servos e servas, filhos e filhas do Senhor, porque se o Senhor nos fez com algum propósito, se o Senhor nos colocou nesta terra com algum propósito definido, se o Senhor nos predestinou antes da fundação do mundo para nos manifestarmos unicamente neste tempo final, então tem um propósito muito grande por trás disso. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a encontrar este propósito e a reconhecer o dia e a hora que nós estamos vivendo, Senhor. Perdoa as nossas faltas e incapacidades e abre a cada dia nossos olhos espirituais para podermos ver os acontecimentos deste tempo presente. Ajuda-nos mais uma vez enquanto falamos sobre a Tua Palavra e que os nossos corações, nosso entendimento esteja aberto para dar boas-vindas à mesma. No nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Bem, já temos lido a Bíblia Sagrada no livro de Josué, capítulo 1, e peço a atenção não só da igreja local, como também dos irmãos que estão à distância e que nesse instante estarão cultuando juntamente conosco. Eu gostaria de ler algumas citações do irmão Branham. No último culto nós falamos sobre a morte de Josué, a morte de Moisés, me desculpem, e porque Deus só deu a ordem para Josué continuar um trabalho depois que um outro trabalho encerrou. Primeiro, Deus disse: meu servo Moisés está morto. Então agora é tua vez de seguir adiante com um ministério diferente daquele. Porque aquele foi o ministério de saída. E agora é o ministério de entrada. Sempre é assim, alfa e ômega. E o ministério alfa, ele se repete no ômega. O que acontece entre um e outro não é importante. Não é importante o que acontece no entre-meio, entre alfa e ômega. O importante é que você saiba este princípio. Aquele que começou é o que termina. E Paulo disse: eu estou bem certo disto, que aquele que em vós começou uma boa obra, vai aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. E quando chega o momento desta perfeição, é porque chega o dia de Jesus Cristo. Chega o dia, o tempo das pessoas saberem, compreenderem o que é Jesus Cristo. Chega o momento de Jesus Cristo se revelar às pessoas.
Então, chega-se o momento da perfeição final, quando a pedra de coroa encaixa. E quando a pedra de coroa encaixa, o homem, a mulher, encontra então a sua posição. E quando o homem e a mulher encontram a sua posição, ele não estará mais se importando com saúde, se morre ou se vive. Ele não estará preocupado se terá uma boa vida ou não. Ele já não se preocupará mais se verá seus filhos adultos ou não. Toda a preocupação terrena precisa cessando, precisa ir terminando. E isto vai acontecendo de uma forma gradativa. Assim como você foi gerado de uma forma gradativa, célula após célula, começando ali pela espinha dorsal e tudo, e a parte do crânio e tal, o cérebro e aquela coisa toda, um bichinho ali que nem parece ser um ser humano, né, nos primeiros dias de incubação, não sei se é assim a palavra que usa, mas a partir do momento que vai se desenvolvendo, 1, 2 semanas, não sei, então aquilo vai tomando forma, e mesmo quando nasce não está ainda completo, porque tem uma inteligência para se desenvolver, e você ainda é um menino brincando para lá, caindo para cá, suja, e aqui depende de tudo, mas você tem que chegar ao amadurecimento, e quando se chega ao amadurecimento já não se deve e não se pode mais tolerar as criancices. Então, quando se chega ao amadurecimento, isto quer dizer, eu criei juízo, eu aprendi através de uma experiência, Então, quando se diz que cresceu, mas, no entanto, não age, não atua com maturidade, então, o que é que vamos fazer? Vamos colocar numa sala especial para que professores especiais cuidem, porque parece que nós temos aqui um retardado. E para que não haja discriminação, esse retardado leva o nome de especial. Não que ele seja mais especial do que os outros, é que ele precisa de trabalhos especiais. Tem que se trabalhar com mais cuidado, tem que se cuidar daquela pessoa com mais cuidado. Então parece que é isto que nós vemos acontecendo muitas vezes entre nós, no meio da igreja como um todo, não é? A nível de mundo, a nível mundial, quando se trata daqueles que dizem, eu nasci, eu ouvi a palavra e tenho nascido da água e do Espírito, eu tenho crescido, eu tenho aprendido. Então se espera estas pessoas atuarem, se precisa das atitudes, para ver se aquelas atitudes condiz com o seu crescimento, porque às vezes cresceu mesmo, o corpo se tornou enorme, mas a mente não chegou a um pleno desenvolvimento. Então essas pessoas, e quando falamos de pessoas, agora chegou-se um tempo que não é só a igreja que apanha, esse é o tempo que mais os pastores têm apanhado, é neste tempo, porque eles já bateram muito na igreja. Então chega-se um momento agora, porque se a igreja não vai ao nível de fé mais alto do que o nível de fé, ou de conhecimento, ou de revelação que está o seu pastor, então o povo sabe disso, e o povo então exige, assim como os líderes exigiam do povo aprendizado, vida dedicada, vida santificada, uma vida de palavra, de autocontrole, de autodomínio, de determinação, tudo isso é exigido do povo. Então o povo passa também a exigir, o povo cresceu, amadureceu, alcançou um nível, não é? Aquele nível diz, bem, eu cheguei até aqui, mas agora precisamos aprender mais, e para aprender mais, você que nos dirigiu até aqui tem que também aprender também. Caso contrário, estará ensinando aquele ensinamento rasteiro e não consegue, fica moendo no mesmo moinho, e o que vai acontecer é que vai ter problemas, e a única coisa que pode fazer é mostrar o cinto, né? É mostrar a tabica, como dizia o povo antigamente, porque não tem, vamos dizer assim, o verdadeiro impulso da palavra para levar o povo a uma perfeita compreensão, porque a própria pessoa não compreende. Então, meus irmãos, o que nós estamos vendo, o que nós podemos presenciar, são coisas desse tipo, porque isto aconteceu na caminhada de Moisés. E são tipos perfeitos, que o William Branham disse, esses tipos não falham. E se você realmente vê isto, que os tipos não falham, você deve estar cada dia preocupado da forma que você tem atuado, como você tem vivido nesta mensagem, e principalmente agora quando tem vindo esta compreensão tão perfeita, tão sincera da palavra de Deus. Alfa,
O mesmo que trabalhou no ômega está trabalhando no alfa, porque ele diz: eu sou a mesma coisa, eu sou o alfa e o ômega. Então tem um ministério que tira e o ministério que entrega. Tem um ministério que sai e tem um ministério que entra. E o que acontece neste meio é um processo de crescimento. E enquanto eles estavam no processo de crescimento, eles fizeram de tudo. Eles enfrentaram o profeta, enfrentaram Moisés, enfrentaram a mensagem, se rebelaram contra Deus, e mesmo assim Moisés pediu por eles, e Deus enviou água, enviou cordonizes, enviou comida, enviou tudo isso. Mas chega-se um momento que estas pessoas aprenderam o suficiente, e elas então terão que agora viver através de uma experiência, ou pela experiência que obtiveram durante aquele processo. Bem, se durante esse processo elas realmente aprenderam, então mesmo que as tirou, introduz ela no propósito para o qual elas saíram daquele lugar. Então entenda de uma forma perfeita, cabal e completa, que eles só foram ajudados, beneficiados, sem precisar plantar, e mesmo assim eles colhiam, sem precisar cavar poço, a água saiu da rocha, sem precisar criar manadas de bois, de vacas, eles tiveram carne para comer no deserto, sem precisar plantar o milho, o feijão, o arroz, a soja, ou seja o que for, porque eles não tinham terra, eles estavam peregrinando em busca, então Deus supriu a necessidade deles, mesmo sem eles merecerem. Pense na sua caminhada agora. Mas chegou o momento que, quando chegou o ministério de introdução na posição, então não teve mais água na rocha, não teve mais alimento angelicais, não teve mais maná, não teve mais carne que cordonizes, não teve nada disso. Eles tinham agora que trabalhar e adquirir o sustento da própria terra. E se você pensa que o Espírito Santo é algo que você vai sair pulando, glória a Deus, eu tenho o Espírito, estou cheio de bênção, acabou meus problemas. Não, senhores. O Espírito Santo te mostra isto, que o aprendizado que você teve, adquirindo experiência, informações, aprendizado, crescimento, é para agora você agir e atuar como um homem, uma mulher madura, que pode dar fruto na estação própria. E se a estação se tornar imprópria, você precisa continuar dando frutos. Porque se chegar à estação imprópria, momentos impróprios, dificuldades na vida, problemas, dificuldades, e naquele instante você não mostrar os frutos que a árvore da vida tem que produzir através de você, se você faz parte da mesma fonte e da mesma raiz, está enxertado na mesma árvore, e você não produzir aquele fruto, então a palavra que julga te amaldiçoará. E você se secará. E alguém admirará e dizer: puxa, aquilo que foi falado ontem aconteceu. Não falaste para aquela figueira que ela nunca mais produziria fruto? Está seca. E Jesus disse: é assim exatamente que tem a acontecer. Jesus buscou fruto naquela figueira e era fora de estação. E ela tinha que ter. Porque agora, quando se chega na terra da promessa, nesse ministério de introdução na terra prometida, no Espírito Santo, você tem que buscar isto em você. Isto tem que estar dentro de você. Isso tem que estar dentro de você. Mas para isso o antigo tem que morrer. Por isso, só houve o ministério de introdução quando Moisés morreu. Então agora levanta com esse povo e vai possuir a terra. Porque aquele que trouxe fez com que o povo aprendesse, e agora chega o momento de introdução. E quando se chega no momento de introdução na terra, de possessão da terra, é diferente de tudo que eles já passaram. É diferente, parece uma outra mensagem, parece uma novidade, parece uma coisa nova, e não é simplesmente isto, é realmente uma mudança na dispensação do tempo, da forma que Deus trabalha. Ali ele estava tirando, e aqui ele está colocando dentro de outro lugar. Eu quero ler algo para vocês aqui, porque eu acredito que no último culto que tivemos, nós paramos com a citação da mensagem Shalom, no parágrafo 164 do livro em inglês. O irmão Brando diz: agora vocês, adultos,
A Sagrada Escritura é a sinfonia de Deus. Só o compositor sabe o que significa em verdade. Por isso que as pessoas ficam confusas. Aprenderam isso no outro culto que tivemos sobre esse assunto. E a composição da sinfonia é complicado. Só quem estudou a pauta, o tempo, o ritmo, e é tanta coisa, é tanto símbolo, colcheia, semicolcheia, mínima, semínima, e um tempo, 4 tempos, 16 tempos, divide aquilo por não sei quanto. Você tem que saber dividir bem a palavra para saber qual parte da palavra está entrando em atuação, em cumprimento. E o que fez a sinfonia sabe exatamente o que significa. E se você não sabe o que significa e mostrar aquilo para você, você vai dizer, isso é um monte de rabisco sem pé, sem cabeça. Mas, no entanto, outra pessoa que estudar aquilo, aquela matéria, ele simplesmente nunca viu aquilo diante de si. Mas quando ele olha aqueles traços, aqueles símbolos, ele pode muito bem passar aquilo para o instrumento e as pessoas ouvirão um som suave, ritmo correto, altura, baixuras, não sei assim se chama, altos e baixos, tons fortes e fracos, graves e agudos, e aquilo representa todo um quadro, toda uma história. Toda uma história. As historinhas que teus pais contavam quando você era pequeno, a história de João e Maria, a história do patinho feio, seja o que for, o compositor pega aquela história e coloca ela em símbolos. E aquele símbolo depois é tocado como uma forma de música. Não se tem letra nenhuma, mas quem fez a sinfonia sabe o que aquilo significa. E é isso que o William Branham está nos mostrando, para que você não fique assustado com aquilo que Deus está colocando diante de você. Porque é um monte de traçados e símbolos que parece que não tem noção, não tem conjunção uma coisa com a outra, mas ele traz o livro aberto neste último tempo para que e levando o ministério quíntuplo para dar aula para esses alunos, para que eles, quando olharem na palavra, saber o que é que a sinfonia está dizendo. É importante compreendermos isto. Vamos continuar com o irmão Branham. Só o compositor sabe o que significa em verdade. E ele o revela àqueles que estão escutando. E aqueles que estão interessados em saber do que se trata o drama. Mas vocês teriam que saber primeiro acerca de uma sinfonia, veio? Não é só algo que você... é a mudança. As encruzilhadas da palavra, as encruzilhadas da música, e aquilo se desenvolve, e às vezes vai por uma direção por um tempo, por um certo compasso. Depois de um tempo, aquilo muda por completo. Imagine a correria, sair do Egito com aquela grande multidão, 2 milhões de pessoas aproximadamente, com pato e guiné e pavão e ovelhas e gados e todas aquelas coisas, e com aquilo atravessar o Mar Vermelho, uma parte, né? Um braço ali do Mar Vermelho. Imagine como é que foi, e o exército atrás. Então daqui a pouco descansaram do outro lado. Enquanto os descansavam e diziam, oh, glória a Deus, pensei que ia morrer, tinha outro grupo ali, um grupo de irmãs bem pentecostais, que saíram pulando, gritando, tocando pandeiro e glorificando a Deus pelo livramento. E vai tudo muito bem, daqui a pouco problemas, não tem uma gota de água, criança chorando, começando a desidratar. Então você vê que tudo é uma sinfonia, aquilo vai rápido e começa devagar, aquilo sobe e desce como se fosse um despenhadeiro. E aqui diz que o que fez a sinfonia revela para aqueles que querem aprender. Pois bem, na mensagem há uma total separação da incredulidade. Parágrafo 95, este parágrafo é o que está na mensagem em inglês. A tradução para o português pode ser um parágrafo diferente, de acordo com quem traduziu colocou. Ele disse, como eu lhes preguei a vocês, como eu preguei para vocês no outro domingo, como é que esta grande sinfonia da palavra de Deus está tocando. As mudanças e encruzilhadas são somente as mudanças dos tempos de Deus. Como no caso do diretor da sinfonia. Quando vemos estas mudanças das eras e as mudanças dos tempos, vejam então, a partitura aqui, e se darão conta que devemos de estar aqui. Veja, ele está mostrando a partitura e dizendo que nós devemos estar em algum destes lugares, nesta partitura.
Então a partitura são símbolos que sobe, desce, vem para cá e vai lá e aquela coisa. Mas você observa que tem um traçado e aquele traçado é em linha reta. E este linha reta, por isso pregamos a série Trajetória, sob um ponto que se move. Isto é uma trajetória. Você vai ver que aquilo tem uma trajetória e dentro daquela trajetória, não importa quanto sobe ou quanto desce da linha. Não importa o quanto que aquilo sobe na escala musical. E você vai observar que tem notas que estão exatamente dentro do traçado, mas outras sobem para cima e outras descem para baixo, mas quem estudou aquilo sabe que aquela parte que subiu, você traça a linha imaginária dentro daquilo e sabe que parte está. Quanto subiu, quantas notas subiu, quantas oitavas desceu e todas aquelas coisas. Você tem que entender. E quando aquele que está tocando, porque tudo é uma grande orquestra, quando aquele que está tocando está lendo a partitura e transmitindo aquilo em forma de ritmo e de música, ele sabe, todos que estão tocando sabem exatamente cada instrumento aonde está. Então o trombone tem a sua vez, o clarinete tem a sua vez, o baixo tem a sua vez, e cada um sabe o seu propósito. Você sabe o que significa isto? Isto é o livro de Josué. O líder do último dia é para colocar a igreja na sua posição. E William Branham disse: vejam então a partitura aqui e se darão conta que devemos de estar aqui. Eles têm que fazer isto. Não há maneira de que eles o passem por alto. Porque se passar por alto, desafina tudo. Um pontinho fora, meus irmãos. Então aquilo desafina. Desafina. E quem tem bons ouvidos sabe perfeitamente que tal instrumento não está andando bem. Enquanto eu estava tocando, percebi que 2 cordas estavam desafinadas. E eu tive que rapidamente colocar elas no seu devido lugar. Como eu sei disso? Porque eu sabia. Estavam fazendo barulho, estavam dando sons, mas estavam desafinadas uma da outra. Mas por ouvido ser treinado para aquilo, se descobre. Então, se você tem um ouvido bem treinado sobre a palavra, se você tem um ouvido bem treinado dentro das Escrituras, porque você já ouviu, se você tem ouvidos treinados dentro da mensagem, esse tempo de mensagem que se tem, nesse tempo de aprendizado, se você está treinado dentro da doutrina de Cristo, qualquer palavra fora, qualquer coisa fora de ritmo, você já diz: isto não enquadra com a ordem da igreja, porque eu estou afinado naquilo. Isto não enquadra com o que disse o mensageiro. Isso não enquadra com tal coisa, porque você está afinado. Isto quer dizer, eu sei qual é a minha posição na palavra. E quando você sabe qual é a sua posição na palavra, todos podem desafinar, um para lá, outro para cá, mas você precisa dar o ritmo certo, porque você sabe. Quem estiver desafinando é por algum motivo. Não estudou, achou que poderia participar, ou não quer aprender, acha que assim está bom. Acha que está bom como está indo, porque simplesmente está participando. E quando se participa sem saber qual é a sua posição, sem saber qual é o propósito, não é diferente daquilo que William Branham nos ensinou, fazendo uma obra para Deus, sem ser da vontade de Deus. Porque os que são chamados para trabalhar nesta grande obra, ou tocar esta grande orquestra, neste momento introdutório da Terra Prometida, no momento de se obter e tomar posse do Espírito Santo, porque é uma promessa para aqueles que deram o primeiro passo da fé, estes já passam por um aprendizado para, no momento de possuir a terra, dar o fruto na estação própria, tocar o ritmo do Evangelho de acordo com aquilo que está na partitura da palavra. Pois bem, ainda no parágrafo 182 da mensagem Shalom, você tem que chegar a ser parte da palavra para conhecer a sinfonia de Deus. Isto é pesado para nós. Você só pode conhecer a sinfonia, esta partitura que o grande mestre escreveu, se você se tornar parte da partitura. É como um motorista. Ele está tão afinado, ele precisa conhecer bem o veículo. Por isso o perigo de você pegar um carro pela primeira vez e já sair pela estrada com ele, sem conhecer os macetes, como diz o motorista, sem conhecer isso, sem conhecer aquilo, simplesmente pega e vai. Cada um tem a sua forma.
Então o dono diz, olha, isso não dá problema na minha mão. Mas por que na minha deu? Costume. Então quando se tem costume com aquilo e sabe como ele funciona, então a pessoa se torna um com o veículo. Se você não se tornar um com o carro, você vai para um lado e ele para o outro. Se você não se tornar um, porque cada peça está ali com um propósito. Mas se o seu pé não apertar, o freio está ali, para que haja a quebra de velocidade. Mas se você não se tornar um com o veículo, se o seu pé não atingir a parte que freia, ao invés de você frear, você acelerar, então o veículo está lhe dizendo, olha, estou pronto para agir assim, assim e assim. Mas você tem que conhecer cada parte para que ele haja de acordo com aquilo que você quer que ele faça. Em outras palavras, você se torna um com o veículo. A dona de casa, ela precisa se tornar um só com a sua casa. Ela precisa conhecer cada canto, onde está cada coisa, é ela que guarda, é ela que cuida, é ela que limpa, então ela sabe onde está cada lugar. Por isto, ela precisa conhecer, caso contrário, destruirá a casa. E não estou falando apenas de estrutura física, estou falando como um todo, como família. A mesma coisa é o pai de família, a mesma coisa é a igreja, a mesma coisa é você com seus filhos, na escola. Se você apenas coloca ele na escola como se fosse para ser educado pelos outros, mas você não tem a educação correta dentro de casa, então pode saber de uma coisa, que eles sairão da escola. Eu nem sei a expressão que eu poderia usar aqui de púlpito, mas eles não saíram da escola boas coisas. Se dentro de casa eles não tiveram estrutura, não teve esta unidade a ponto de um conhecer o outro, a maneira, a forma. Quando meu filho for para a escola ele vai melhorar. Ele bagunça demais, conversa demais, não escuta. Na escola ele melhora. Não, senhores. É a mesma coisa que a FEBEM não melhora ninguém. Eles dizem, eles chamam a FEBEM de faculdade, para aprenderem mais sobre o crime. E todas estas coisas. Não vamos entrar nesses detalhes agora. Pois bem, você tem que chegar a ser parte da palavra para conhecer a sinfonia de Deus. Sua sinfonia é quando está tocando e você a entende. Você está marchando com o compasso do tempo. Marchando com o compasso do tempo. Isso, quando se o irmão Bruno está falando aqui da palavra como uma sinfonia e dizendo que você tem que ser parte da palavra, então imagine você o compasso da palavra. A forma que foi entregue nos anos 1500 com a mensagem de Martinho Lutero, a justificação pela fé. E até hoje os luteranos estão marchando naquele ritmo. Sendo que Deus mudou o ritmo de lá para cá, porque a sinfonia teve aquela queda e subiu de novo, e eles continuaram lá atrás daquela mesma mensagem de Lutero. Então hoje eles estão fora do ritmo. E a mesma coisa a mensagem de Wesley, a mensagem pentecostal, e a mensagem, vamos dizer assim, da evangelização da mensagem. Aquilo foi o ritmo quando você veio para a mensagem. Era um aprendizado. Aquelas pessoas que estavam dentro do sistema denominacional com a mente cheia de lixo denominacional, sujeira do mundo. Não é diferente de forma nenhuma. Não se enganem. Não se enganem com o lixo denominacional. Não se enganem com os movimentos, com as curas, com as libertações, com os gritos e os movimentos que eles fazem. Eles não querem nada com Deus. Eles querem serem beneficiados. Eles querem apenas benefícios. Cura para o corpo, se tornarem libertos. Para quê? Para continuar pecando mais. E quando eu digo continuar pecando mais, não quer dizer que vão beber mais, entrar mais no mundo. Eles se tornam religiosos, mas aquele demônio que os atingia no físico passa para a alma. E aquela pessoa se torna uma pessoa religiosa, mas tão desobediente a Deus como era antes. Nunca entra no ritmo da palavra, nunca se torna 100% palavra, não se torna parte da palavra, porque 99% da palavra não é parte da palavra. A palavra ela é completa, 100%. E para permanecer a palavra de Deus, ela tem que ficar na sua pureza. Ou já não é mais a palavra de Deus, como ensina o professor Livey. Veja,
Sua sinfonia é quando está tocando, você a entende, você está marchando com o compasso do tempo. Então, irmãos da mensagem, pregadores da mensagem, que vieram para essa mensagem nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, estamos em outro ritmo. Teve uma mudança neste compasso de tempo. E William Branham chamou de encruzilhadas. São momentos que você vai seguindo reto, daqui a pouco faz uma encruzilhada. Não estamos construindo um muro, estamos construindo um edifício. E um edifício ele tem muitas reentrâncias, muitas quebradas. E aí necessita-se de pedreiros experientes para fazer essas dobras, estas quebradas. E lembrando, chegou de encruzilhadas da palavra. É quando há encruzilhamento, interpolações e todas estas coisas. Observe. Você tem que marchar no compasso do tempo. Você a está antecipando. Irmão Branham cita São João 14, versículo 12. E quando ele estava pregando a mensagem Shalom, e ele leu João 14, versículo 12, então eu gostaria de também ler com vocês isto aqui, para continuarmos. Para esses assuntos não temos pressa, porque se Deus nos der um ano, poderemos ficar um ano estudando este mesmo assunto. Eu não tenho nenhum problema com isso. João 14, versículo 12. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeira e saíram-lhe ao encontro. E clamavam: Hosana, bendito o rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Então vocês vão entender que houve um acontecimento em um dia. E aquele acontecimento daquele dia foi totalmente diferente do dia seguinte. As escrituras estavam se cumprindo. E aquilo que se cumpriu em um dia, no outro dia, fez com que outro acontecimento surgisse no outro dia. E o que surgiu no outro dia foi que uma grande multidão foi esperar Jesus para o saudar como rei. E ele entrou pelas portas de Jerusalém sendo aclamado como rei pelos próprios judeus. E aquilo era um cumprimento das Escrituras. Então aqui o que o irmão Branham está nos mostrando é o compasso, acontecimentos em seguida, que o que vier amanhã pode ser totalmente diferente do que está acontecendo hoje. E as pessoas, por não entender a sinfonia, elas dizem: não, senhor, eu nasci assim e vou morrer assim. Eu nasci em tal religião e vou morrer desse jeito. Quando eu vim para a mensagem ensinar o que era assim, e eu não mudo. E tem pastores que batem no peito e dizem: tem 35 anos que eu prego essa mensagem e nunca mudei. Aí ele veio para a mensagem apenas com 10%, e ele continua até hoje com 10% de aprendizado, simplesmente isto. E resultado, os irmãos que têm entendido a partitura estão avançando. Então, aqueles que ficam para trás e não muda, coração de pedra, entendimento duro, testa de pederneira, nada fura aquilo, não penetra nada. Então, o resultado, os irmãos que vão caminhando e vão seguindo adiante, aí são chamados de falsos, são chamados de Coré, Datã e Abirão e todas estas coisas. Eu não vou entrar nesses detalhes agora também. Isto acontece. Nós precisamos estar percebendo estas coisas para poder saber tratar com a igreja, saber tratar com as pessoas, tanto com membros como com pregadores. Não é fácil. Irmão Branham continua: irmão, a grande mudança de tempo, nós entramos no compasso da palavra, para fazer seu propósito, na hora na qual estamos vivendo, entramos no ritmo dele, ou ficaremos marchando outra marcha, pregando outro evangelho, ensinando sobre o outro Jesus, achando que estamos cantando e dançando, mas que está dançando que ritmo? Está cantando que música? Está somente crendo em quê? Este é o problema. Na mensagem 3 classes de crente, parágrafo 24, o profeta do Senhor disse: e quando eles, os crentes, veem essa palavra escrita, a crerem. Quando eles veem a Deus movendo-se por sua palavra, e veem a hora e a mensagem e o tempo, então
eles caminham com isso. Os crentes, aqueles que verdadeiramente têm seus ouvidos abertos para ouvir, seus olhos abertos para ver. E uma Mourana disse: ver significa entender. E Jesus disse: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E para ver o reino de Deus, compreender o que é o reino de Deus e saber como está se dando esta introdução da graça para o reino, ou da era da graça para a era do reino, quando o milênio está sendo introduzido. E isto primeiro é introduzido em nós, em nossos corações, em nosso entendimento. Isto trará uma mudança de mente, para depois uma mudança de corpo, para podermos ir para este milênio, porque não iremos da forma que estamos. Para isso os mortos terão que ressuscitar, e os vivos serão transformados. Porque para ir para o milênio, você tem que primeiro subir para uma dimensão diferente, para um período de festas, das bodas do Cordeiro, para poder depois vir, onde o milênio será estabelecido na terra, para reinar com eles. Então haverá uma grande mudança. E antes disso, você tem que ver a palavra escrita, manifestada, revelada, a palavra escrita que está no livro, que estava selado com 7 selos. Aqui está o livro dos selos, que estava selada com os 7 selos. Quando os selos foram rompidos, entregue a revelação para a igreja. Então a Bíblia se tornou uma nova Bíblia. Aquilo que estava escrito nas Escrituras, que você já sabe, aquilo é Deus em forma de letra, aquilo é vivificado em tua vida, e agora você se torna a Bíblia escrita. Paulo disse que eram tábuas de carne dos nossos corações. Então isto fará com que haja esta mudança. E você, quando vê a Bíblia escrita e crê em... Olha, todo mundo vê a palavra escrita, mas não tem como você crer nela da forma correta, se esta palavra escrita não for vivificada e você se tornar parte da palavra. Quando isso acontece, o Yambaran disse: quando eles veem a Deus movendo-se por sua palavra e veem a hora e a mensagem e o tempo, então eles caminham com isto. Eles caminham no ritmo correto. Eles fazem a forma que foi dito que eles fariam. Então temos eu gostaria de dar uma pequena nota aqui dentro agora desse assunto. Deixe-me ver quanto tempo eu tenho primeiro aqui. Eu tenho alguns minutos ainda. Muito bem. Quando no outro culto nós falamos sobre a morte de Moisés, eu disse para vocês que Deus foi quem primeiro anunciou a morte de Moisés. Moisés não sabia que ia morrer. Ele já estava com uma certa idade avançada, mas isso não significa que ele não podia caminhar mais uns dias. A Bíblia diz que seus olhos não escureceram, ele enxergava ainda muito bem, poderia escrever muito mais, poderia dar muito conselho, porque ele adquiriu muita experiência durante toda aquela trajetória de 40 anos. Bem, no entanto, Deus disse: você vai ter que morrer. Não, Senhor, eu tenho que introduzir o povo. Não. Aconteceu algo e aquilo faz com que você não siga adiante, você vai ficar para trás. Então, eu imagino como agiríamos nós, como agiria muitos irmãos, como agiria muitos pregadores, se estivesse na mesma qualidade de Moisés. E Deus chegasse para essas pessoas e dissesse: vocês fizeram muito até agora, vocês trabalharam muito, conduziram o povo, sofreram com o povo, foram escarnecidos pelas outras religiões e denominações, vocês deram, vamos dizer assim, o sangue, suor, lágrima, subindo e descendo o morro, evangelizando, buscando as ovelhas, gastaram muito, programas de rádio, visitações, todas estas coisas. Mas se você quer saber de uma, é hora de você parar. Sobe em cima do monte, despede do povo, olha a terra prometida e encerra teu ministério. O que você acha que essas pessoas diriam? Ah, não, eu não vou ser desacreditado. Eu sofri tanto, batalhei tanto, agora é a hora de eu gozar o fruto do meu trabalho. Comecei com 3 pessoas, foi o maior sofrimento, e ralhava, tinha que trabalhar para sustentar a família. Agora que o ministério cresceu, se tornou uma grande igreja e tudo. Não, Senhor. E não foi este o pensamento de Moisés.
Mas, Senhor, agora chegou no final, a hora da coroação. Para Moisés, a coroação do ministério seria entrar para possuir a terra da promessa. No entanto, no pensamento de Deus, na forma de Deus trabalhar, a coroação do ministério de Moisés era ele parar ali. Porque no plano de Deus tinha alguém para levar o povo adiante, e Moisés não podia levar mais nem um passo. Sua vida será coroada, seu ministério como filho de Deus será coroado quando você fazer a vontade de Deus. Só isso. Pai, glorifica teu filho. Já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Dali por diante ele foi entronizado em algum trono? Dali por diante ele foi aclamado pelas nações? Não, senhores, ele foi levado à cruz. É assim que se coroa um ministério. A morte de Moisés, ela implicou no fim de uma época muito importante. E o começo de outra muito mais importante. Moisés morrendo, ali encerrou vamos dizer assim, uma era, uma dispensação, e aquilo foi importante. Mas aquilo tinha que encerrar para se iniciar outra mais importante ainda. Eu queria ler algo com vocês, no livro de 2 aos Coríntios, uma das cartas de Paulo, 2 aos Coríntios, vamos procurar aqui nas Escrituras. 2 aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 7. 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Deixe-me já ir lendo aqui. Capítulo 3, versículo 7. E se o ministério da morte, imagine porque Moisés tinha que morrer, é um ministério que morre, porque tem outro maior para dar continuidade. Não que aquele não teve nenhuma importância, mas chegou o momento dele parar para poder Deus avançar mais um passo. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Quando William Branham está nos mostrando este compasso da palavra, que temos que nos tornar a palavra, senão não compreenderemos, ele está falando de algo que permanece para sempre, que é a palavra de Deus. E este ministério da palavra, ele permanece. Por isso, o quíntuplo de Efésio, ele não vem apenas para fazer um trabalho de evangelização e ganhar o mundo para Cristo, ganhar as denominações para a mensagem. O quíntuplo de Efésio é para aperfeiçoar os santos. É um trabalho do próprio Espírito Santo, através deste quíntuplo de Efésio, para levar a noiva à perfeição, à completa compreensão da estatura do varão perfeito, da revelação de Jesus Cristo e todas estas coisas. O tempo de Moisés, ele abarcou desde a saída de Israel do Egito, as etapas através do deserto, até a beirada, vamos dizer assim, da terra prometida. Ele chegou juntinho ali, bem próximo. E você verá, nesta compreensão da palavra, você poderá perceber que muitos ministérios chegaram bem próximos, se aproximaram muito, até demais. Mas tem algo que eles não poderão ver, não poderão enxergar. Eles chegam muito próximos, chegam na beirada ali, na beira, da terra da promessa. Nós sabemos que o ministério de Josué não podia ser levado a cabo, não poderia ser efetuado antes da partida de Moisés. Um não pode se passar por cima do outro. E agora, nós encontramos a Josué representando a graça. Você entenda que a lei veio por Moisés.
a graça por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, se você ver a lei até os dias de Jesus e a graça de Jesus para cá, simplesmente isto, você não poderá ver os tipos. Como Deus, dentro de um período, Ele faz tudo o que fez durante todo o grande período. É como a sua vida, que aos 13, 14, 15 anos está numa fase, adolescente, aquela coisa toda, daqui até se tornar maduro, até chegar aos 40, a maioridade aos 20, 21 anos, aos 40 anos, a idade do juízo, até a meia-idade, terceira, seja o que for. Observe. No entanto, a borboleta passa por todas estas fases em alguns dias. Alguns insetos passam por todas essas etapas em 24 horas. E existem seres vivos que geram filhos, que se reproduzem num espaço muito menor do que 24 horas. Então, entenda que dentro de um período de tempo, Deus realiza todas as fases, todas as etapas que Ele realiza no grande período. E assim como no período de tantos mil anos de história, há 3 etapas da graça, dentro do plano da criação, da redenção da terra, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, a mesma coisa é na sua caminhada da vida cristã. 3 etapas da graça: justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Agora, se eu levar 40 anos para alcançar essa finalidade, isso não quer dizer que outro irmão terá que passar 40 anos também aprendendo. Ele pode passar por essas 3 etapas em um mês, em um dia, eu vou saber. Por isso que temos que ter cuidado com o que falamos, com os julgamentos que fazemos. Temos que ter cuidado nisso e precisamos, acima de tudo, compreender esse compasso, este ritmo que Deus trabalha. E Ele não nos deixará enganado. Ele disse que nos mostraria as pautas completas para sabermos onde estamos posicionados, porque o nosso problema é esse: temos que saber a nossa posição. Não a posição de fulano, a tribo de Benjamim, a tribo de Azer, a tribo de Neftali. Não é problema meu saber a posição deles. Eu sabendo qual é a minha posição, então eu trabalharei de acordo com a posição na qual eu estou, e nesta minha posição, o propósito meu é ser uma bênção, uma ajuda para os outros. E quando você encontra a sua posição em Cristo, acabou a preocupação, você descansa. Você já não importa mais se está indo ou vindo. Acabou a preocupação. Você já não está preocupado mais com o nome, com o título, com fama, com grande igreja, com o ministério, com crescer, com riqueza. Isto cessa, porque a busca de um cristão, a busca de um filho de Deus, é se encontrar, é encontrar sua verdadeira posição dentro do quadro, do plano de Deus. Encontrou isto, acabou sua busca, acabou sua procura. Então você vai viver daquilo, porque você terá que produzir dentro da terra prometida, e comer, se alimentar daquele lugar. Então é algo que tem que estar em nós. Você já não busca em outros, você já não vai buscar isso fora de você. Isso vai ter que estar em você, porque você toma posse daquilo que é seu, o Espírito Santo. Pois bem, partindo para o encerramento nós encontramos que Josué representando a graça, ou alguma propiciação, o ministério de Josué, que não podia existir em conjunto com a lei. Enquanto a lei estivesse em existência, aquele ministério de Josué estava ali esperando o momento próprio. Na mensagem, um paradoxo. Parágrafos 62 e 63 em inglês. O irmão Branham disse: nem tampouco nenhuma mensagem que avança ao povo poderá jamais coincidir com a mensagem do passado. Então, neste tempo do ensinamento da doutrina, não pense que isto é uma mensagem diferente daquilo que William Branham trouxe. O problema é que as pessoas não perceberam que quando encerrou aquele ministério, a mensagem continuaria, porque é o único propósito, tirou e tem que introduzir. E esse que introduz, William Branham disse, possa ser que ele esteja fazendo uma plataforma para outro. Uma obra rápida,
rodeará a terra. Pode não ser eu, posso estar nesse tempo. Até que ele pôde dar as boas-vindas, não é? Fazer a introdução àquele que levaria o povo adiante. E este que veio depois dele, assim como veio um depois de João Batista. E João Batista disse: eu não sou digno de desatar a sandália de seus pés, e agora convém que ele cresça e que eu diminua. William Branham fez a mesma coisa, porque ele disse: o sétimo anjo estará na terra no momento de sua vinda. E antes de encerrar o ministério que tirou o povo da denominação, houve a introdução daquele que veio com a cabeleira branca, com um livro aberto na mão, Cristo. E William Branham chamou ele de um mensageiro. Cristo. E ele traz a mensagem. E esta mensagem já não é uma mensagem dizendo assim: assim diz o Senhor. A mensagem que este mensageiro traz, este mensageiro Cristo, é esta: na verdade, eu vos digo. Porque é o ministério para introduzir. Não é dizendo assim: eu vou levar vocês para tal lugar, eu estou trazendo vocês de volta para a palavra original. Já não é mais isto. Agora é o momento de dizer assim: olha, estamos já na palavra, então você toma posse dessa parte, você toma posse daquela, e você vai viver disso, vai ter que se alimentar disto agora. Veio a diferença? Por isso, nem tão pouco, diz William Branham, nenhuma mensagem que avança com o povo, para o povo, poderá jamais coincidir com a mensagem do passado, não pode estar junto ali. Não o fará. Assim é onde você tem problemas hoje. Jesus disse: poderá alguém cortar um pedaço de um vestido novo e pôr em um vestido velho? Não pode colocar vinho novo em odres velhos. Eles perecem, eles se rompem, não resistirão. Esta é a pura verdade. Então, meus irmãos, Josué não podia entrar em seu ministério enquanto não houvesse a partida de Moisés. Enquanto as pessoas ficassem chorando: Moisés, e Josué puxou o cabelo: meu Deus, e agora? Porque ele tinha um chamamento e ele sabia da sua própria capacidade. Por isso que, como espia enviado à terra, ele se sobressaiu entre os demais, juntamente com Caleb, e disse: não, nós podemos possuí-la. Mas, no entanto, ele estava ali esperando. Ele nunca deu um passo adiante enquanto Moisés não dissesse. E quando Moisés saiu de cena, claro, houve a preocupação geral, e o sofrimento, e o povo chorou e se lastimou. E agora o que acontece? E agora o que fará? Então, Deus chegou para Josué e disse: não adianta chorar. Eu já tinha dito antes que isso acontecia. Foi eu que levei ele para o cimo do monte e disse: chegou o momento da sua partida. Então agora você não tem outra coisa a fazer a não ser: levanta-te com esse povo, com todo este povo, cruza o Jordão e dá a eles possessão da terra. Então agora entenda isto: Josué não podia, em seu ministério, atuar com aquele ministério de introdução enquanto Moisés não partisse. E Deus esperou que eles chorassem a morte de Moisés. Deus esperou que eles lastimassem, vamos dizer assim. Agora, se o povo de Israel tivesse subido ao monte, sabe de uma coisa? Quem sabe aquele grande profeta fez tantas coisas, vamos esperar ele mais um tempo, quem sabe ele... Porque lá no Monte Sinai, 40 dias passou e ele não desceu, mas daqui a pouco o povo já estava desviando, daqui a pouco ele desceu. Quem sabe agora nós esperamos mais um pouco, amanhã ele vem. Mas agora foi diferente. Ele morreu, cessou. Pois bem, enquanto as pessoas estiverem preocupadas, William Branham, irmão Branham isto, irmão Branham aquilo, e não entenderem o que Moisés fez, quando foi dito: Moisés, pega Josué, filho de Num, e apresenta ele ao povo, porque depois de tua partida é ele que vai introduzir o povo. Então, se Moisés saiu de cena, não se tinha mais o que esperar por Moisés. Agora, o trabalho de William Branham foi com um propósito, e ele disse qual era o propósito.
Meu ministério é declarar para vocês, em outras palavras, porque a expressão de Hebreu é: meu ministério é declarar a Ele que Ele está aqui. E se Ele, referente a Deus, o Espírito Santo, Cristo, estava presente e chegaria o momento que ele ia atuar diretamente com o povo, chegou o momento de William Branham sair de cena para poder esse ministério de introdução na terra, de possessão da terra, entrar em atuação. E o povo está chorando a partida do profeta há mais de 40 anos e ainda não perceberam que o líder do último dia está conduzindo o povo e dando possessão à terra a este povo. Você vê que coisa? Vamos colocar de pé. Josué não podia entrar em seu ministério até que Moisés partisse. E você, onde você leu? No versículo diz: meu servo Moisés é morto. Agora, pois, levanta-te e leva este povo à terra prometida. Moisés, que representou a lei, havia cumprido o seu tempo. A lei havia cumprido o seu tempo. O tempo da lei da mensagem chegou no seu tempo de cumprimento. E depois que a lei foi colocada diante de você, então chegou o momento do juiz supremo vir com a sua avaliação para você, para aqueles que cumpriram a lei, a palavra trazida pelo mensageiro. Amém? Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez, Pai, pelo privilégio que tu nos concede de estarmos juntos ouvindo estas coisas tão tremendas e sagradas para nós. Pedimos que o Senhor nos ajude, nos perdoe e ajuda a cada um de nós, Senhor. Encha-nos com a tua graça misericordiosa e neste tempo de introdução ao Espírito Santo, quando temos que tomar posse disto, porque é uma promessa para nós, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom, o próprio Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Senhor, a reconhecer o dia e a hora que estamos vivendo. Como disse o teu profeta, o dia, a mensagem e o tempo. Nos ajuda mais uma vez, nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós temos aqui o pedido de oração. Peço oração por minha prima Nancy, que está hospitalizada, e oração por seu esposo e filhos. Esta moça, esta senhora Nancy, ela está com um problema sério. Acho que é essa que está com câncer, não é? Também pela irmã Márcia. E oração também pelo meu trabalho e pela audiência que terei no próximo mês. São coisas bem complicadas que só Deus pode resolver, não é? Só Deus pode resolver. Na questão do trabalho, imagine você estar em período de teste no trabalho, né? Primeiro mês, segundo mês de trabalho, e sair do trabalho por quase uma semana, né? E não pisar os pés. Foi o que aconteceu com a irmã Lucy. Com esta vinda agora do irmão Marionino e sua esposa, ela não teria como ir fazer esse trabalho na empresa onde presta serviço e deixar uma irmã que veio de tão longe para cá sem estar junto, sem conversar. Então ela simplesmente optou por estar com a irmã e depois o resto se resolve, não é? Então foi por uma boa causa e ela pede que coloquemos isto em oração e que a igreja sempre lembre do pastor e de sua família em oração. Então é oração por mim também. Amém? Deus abençoe, irmã Lucy que pede oração. E eu acredito que os irmãos também que estão em seus lares têm também algum pedido especial a ser feito, e são coisas que somente Deus pode fazer, pode atuar. Então, o irmão Cido, por favor, não poderia, por esse lado, fazer esta oração final e agradecer a Deus, entregar estas coisas em suas mãos. E vocês não esqueçam de orar por nós, pelo irmão Nina, pelo irmão Colsrec. Ele pediu oração, como não sei, acho que foi falado a vocês. Ele viajou para a África recentemente, como eu vos anunciei, e ele acho que voltou com uma espécie de malária, mais ou menos isto. Está sofrendo muito com febres e dores e todas estas coisas. Então, entreguem isso também diante do Senhor. Muito obrigado. Oramos, irmão.
Senhor Jesus, obrigado, Deus, por mais essa porção que o Senhor nos tem dado, Senhor. Pai Celestial, que cada um de nós nessa noite, Senhor, possamos sair daqui refletindo, Senhor, o que foi pregado, ó Deus. Ó Senhor Jesus, também, Senhor, esses pedidos de oração, Senhor, colocamos nas suas mãos, Senhor, que seja solucionado, Senhor. Que esses venham, Senhor, ser beneficiados, Senhor, ser curados, seus problemas ser solucionados. Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, Senhor, guarde cada um, Senhor, até o seu lar, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos. Amém, Senhor.